Acho que seria bom comentar, né? A gente, até porque tem relação. Eu vi o vídeo, né? Que você estava lá na Xerém, tá até aqui comentando, que vocês foram lá na Alerj. E o André Siciliano, que é autor dessa lei, né? Que altera o nome do Maracanã, inclusive, um dos caras que ganhou ano passado, né? O título honorífico do Flamengo. Eu já não acho que você deva dar, eu não vou dizer que ele é culpado, mas ele é acusado de peculato, né? Ou seja, de colocar no bolso dinheiro público, de fazer a famosa rachadinha, inclusive a maior até, né, 50 e tantos milhões de reais. Eu não acho que o Flamengo deva, nada contra o deputado, apesar de discordar dele nessa questão da lei, até porque ele não foi julgado, então eu não posso dizer se seria culpado ou não, mas eu não acho que o Flamengo deva se aproximar de pessoas que estão com esse tipo de problema na justiça. Inclusive, para ser candidato à presidência, tem que ir lá apresentar um nada consta, né? Se tiver uma paradinha lá, você não pode nem ser candidato do Flamengo. E aí permite homenagear um cara que está encralacado na justiça. Eu queria que você comentasse sobre isso, não só ele, mas a gestão, ela deu títulos honoríficos, não teve nem o evento, porque o negócio ficou feio, né, as críticas, para várias pessoas ligadas ao governo federal, e aí não é questão de ser ou não o governo federal, ser de esquerda, direita, amarelo, centro ou não. Eu acho que é porque, por exemplo, em 2019, o Flamengo deu um título honorífico ao vice-presidente Mourão, mas foi só ele que era ligado ao governo. Então, assim, é até uma coisa, um rubro-negro, ele faz questão sempre de aparecer com a camisa do Flamengo, com a máscara e tal. Então, beleza, você vai lá e até dá, apesar de entender que ele nunca fez nada pela nossa história, né? Ele, o André Siciliano, até porque você vai entregar isso, por exemplo, acho que Dona Zica, aproveitando que tá falando dos torcedores folclóricos, Dona Zica, o próprio Merica, Cláudio Cruz, Moraes, que deveriam receber um título honorífico do Flamengo, ou a não ser, por exemplo, lá o membro do Conselho de Futebol, que não tem 5 anos de serviços relevantes serviços prestados ao Flamengo, e é uma briga que eu tenho pela transparência disso, né? Não tem 5 anos, e ganhou a emerência do Flamengo, que também não é um processo transparente, sou contra isso também. Eu acho que a pessoa tem que ir lá, contribuir o tempo lá, como está no estatuto, é merecido, vai ganhar, vai ter os votos e tal. Eu queria que você falasse a questão disso, do Flamengo ficar se ligando à questão política com o André Siciliano, e mostrando até que não tem partiditarismo, galera, que o André Siciliano é do PT, então assim, tá todo mundo no mesmo bolo aqui. Dando títulos honoríficos a várias pessoas do governo, a um deputado que está envolvido em questões de corrupção. Como que você vê isso? E aí você pode aproveitar também e falar dessa questão do Maracanã, brevemente, a gente está terminando já esse papo que está, inclusive, maravilhoso. Bom, eu também estou achando demais. Falar sempre de Flamengo é bom. A questão do título de sócio honorário que você falou, das pessoas vinculadas à política, é uma proposição uma proposição do Conselho Diretor. Né? O Conselho de Grande Benemérito, ele aprova ou não uma proposição do Conselho Diretor. Não é? Então, eu tenho visto o Flamengo circular pelos gabinetes em Brasília, pelos gabinetes do Rio, e não obter sucesso na aprovação da medida provisória da lei do mandante, que seria um tema muito importante para a nossa captação de receita através da televisão. O Bolsonaro emitiu, né, a medida provisória e não tivemos, eu acho que, articulação ou força no Congresso para validá-la. Né? Então, não adianta o Flamengo ter maçanetas a abrir portas do Congresso e a gente não conseguiu êxito fundamental, a aprovação desse tema que é muito sensível. Então, eu digo o seguinte, a questão dos títulos de sócio honorário é indicação da diretoria. E a questão do sócio emérito, ele apresenta ao Conselho de Grandes Beneméritos um currículo que é aprovado ou não, por maioria. Né? Eu sou benemérito do clube, eu precisei estar na defesa do Flamengo dos tribunais durante 10 anos, eu tenho calhamaço de documentos de todos os processos que eu defendi o Flamengo, sempre de forma graciosa, né? Desde quando eu me formei advogado. Eu sou do tempo do TJD e do STJD, que você não precisava sequer ter OAB para defender o clube. Né? Aí houve uma alteração do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e através da OAB, da qual eu faço parte do Conselho Federal, né, na Comissão de Direito Desportivo, a exigir, né, a presença de um advogado para defender o clube. Então, o que acontecia? O Flamengo é um clube de dimensões, né, majestosas, o maior clube do mundo, no meu ponto de vista, então sempre tivemos, né, advogados, né, meu pai desde 1976 a defender. E tínhamos também clubes menos favorecidos que não tinham advogados e mandavam despachantes, né, fazer uma defesa, e a defesa acabava sendo, na verdade, um verdadeiro libelo crime acusatório.
Então, houve essa alteração legislativa a exigir a presença de advogado para a defesa dos clubes dos tribunais esportivos. Isso é o tema que eu falo, né, da minha biografia, quando eu sou eleito pelo Conselho dos Grandes Beneméritos, o benemérito mais jovem da história do Flamengo. Em relação ao André Siciliano, eu gostaria de aqui deixar registrado que eu fui recebido por ele numa rápida conversa para tentar retroagir a aprovação desse projeto na LERJ. Por quê? Por quê? Quando eu passo a defender o Flamengo num processo em que o Pelé, na figura da sua pessoa jurídica, Pelé Esporte, processa o Flamengo numa causa que tem um valor de 6 milhões de dólares em valores históricos de 2002. Isso é um assunto público, é um processo público. Sim. Não estou aqui a fazer inconfidência, não estou aqui a tornar público assunto de caráter interno, porque isso é um processo público, qualquer pessoa pode entrar no site do Tribunal de Justiça e ver. Existia, você vai lembrar bem, a Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Sim. E a Pelé Esportes era detentora desses direitos de transmissão. Então, quando essa Copa é extinta, e aí a Conmebol cria uma nova competição, que foi a Copa Mercosul, o Pelé ajuiza essa ação sob a alegação de que ele detinha os direitos do torneio anterior e que o Flamengo, ao vender os direitos de transmissão da Conmebol, devia ressarcir a Pelé Esportes em valores históricos de 6 milhões. Então, a partir dali, compreendo que na minha posição de advogado nós estamos, às vezes, em lados opostos, mas nunca em lado oposto ao Flamengo. Então, eu digo, o Pelé ajuizou essa ação através da Pelé Esporte e, graças a um trabalho árduo, liderado pelo meu pai, por mim e por meu irmão, nós conseguimos ganhar a causa em primeira instância, em segunda instância e em Brasília, né? E, graças a Deus, o Flamengo não teve que pagar esses 6 milhões de dólares à Pelé Esporte. Então, um estádio que hoje é administrado pelo Flamengo vai ser nominado com a pessoa que o processou. Então, isso é um assunto que eu trato como um tema pessoal, porque eu vi o que o Pelé quis fazer com o Flamengo na pessoa da sua empresa Pelé Esporte, ao tentar vencer uma questiúncula que gerava em torno de simplesmente 6 milhões de dólares. Então, eu preciso registrar isso para que a gente não esqueça, né, quem são as pessoas que tentam se beneficiar do Flamengo indevidamente. E só por a título de curiosidade, o que o deputado falou para você lá no encontro, o que ele justificou dessa mudança? Ele deu até uma entrevista, inclusive, a Giovana Marcondes, lá do Coluna do Fla, companheira de trabalho também, fez uma entrevista com ele tentou justificar lá de algumas formas essa ideia, que ele deixou claro que mesmo com o veto lá do governador, se caso ele vete, né, o Ministério Público já entrou já também solicitando, recomendando que seja vetado, ele falou que vão derrubar o veto, né? Ou seja, ele quer problema mesmo, não quer cara, uma coisa assim tão impressionante, que todas as camadas da sociedade, vou dizer assim, do Rio de Janeiro, não estou nem falando dos torcedores fora, porque teve uma manifestação na internet gigantesca, são contra. A imprensa, torcedores de todos os clubes aqui do Rio, não só do Flamengo, mas de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, todo mundo foi contra, outros políticos também, dirigentes, presidentes de clubes também, alguns se manifestaram, todo mundo foi contra, e o cara mesmo assim, eu tô curioso para saber o que ele falou para você naquele dia lá que você fez até um vídeo lá em frente à LERJ. Eu não fiz vídeo nenhum, o pessoal que estava lá que fez, geralmente eu não costumo postar esses temas que são tratados em gabinetes com toda a cordialidade e ética, mas o que eu posso lhe afirmar é que em conversa com o deputado, ele me disse que com a concessão do Maracanã, através de uma licitação que vai ser pública, espero que o Flamengo seja vencedor, que se habilite para ter êxito nessa licitação e ter o Maracanã como seu estádio administrado pelos próximos 35 anos, que eu penso que o edital vai ter uma concessão de 35 anos. Isso é fundamental. O Flamengo não pode perder essa licitação para administrar o Maracanã. Então, o que ele me contou em poucas palavras foi: quando sair a concessão, e se o Flamengo ganhar, vocês podem vender o naming right e colocar o nome que vocês quiserem.
O que é mentira, porque o próprio projeto de lei veta isso. A única coisa que você pode alterar é de estádio para Arena Rei Pelé. Você não pode nem mudar o nome também. O que eu também, assim, isso para mim não faz a menor diferença a questão do name right, que a gente não está discutindo o direito de vender name rights ou de mudar o nome de name right, que vai ser Maracanã pro resto da vida, a gente sabe disso, né? Mas foi basicamente isso que ele me falou, que o Flamengo poderia, ou qualquer outro vencedor da licitação, poderia vender o name right. Não, só deixar aqui que quem fez o vídeo, na verdade, que eu tô falando que falou da sua presença lá, foi o Paparazzo, então eu vi o vídeo lá e falou, sim! O Marco tá aqui e tal, para deixar... Essa mídia independente é fundamental para uma construção de um Flamengo maior, de um Flamengo plural, de um Flamengo que possa ouvir as massas, possa ouvir o povo, né? Uma mídia, né, comprometida com a causa rubro-negra, não uma mídia parcial que ora vai ter um interesse empresarial a defender ou a expurgar qualquer outro tema.